Olá, hoje, quinta-feira, 15 de agosto, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Ezequiel, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Nessa profecia, Ezequiel ele vai falando sobre a visualização que ele tem, e é um momento em que Deus ele vai colocar a sua destra, né? Deus vai descer a mão da justiça sobre um povo rebelde. E aí tem algumas recomendações que por meio da profecia Ezequiel faz àqueles que serão preservados. Mas tem uma frase aqui que eu quero fazer uma reflexão, que é o final do versículo 2. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Nós vivemos em meio a esse povo. E muitas vezes nós devemos assumir que nós somos esse povo. Que temos olhos para ver, mas não conseguimos enxergar. Que temos ouvidos para ouvir, mas não ouvimos a palavra de Deus. E nos comportamos e nos colocamos como rebeldes. É preciso que a gente faça essa reflexão, que a gente enfrente essa verdade. Quantas vezes a gente não ignora a palavra de Deus para fazer a nossa vontade, para atender aos nossos anseios? Quantas vezes a gente sai da Santa Missa, sai de um grupo de oração, sai de uma reflexão, e a gente diz, poxa, isso eu preciso mudar. E não muda. Não muda. Não muda. Eu vou dar um exemplo trivial. A fofoca. A gente sabe que a fofoca é pecado, mas não abandona a fofoca. Um exemplo. Por quê? Tem ouvido para ouvir, mas não escuta. Parece que não escuta. Ignora a palavra de Deus. E aqui há o comprometimento por causa do pecado. Eles têm olhos para ver e não veem. Muitas vezes a gente está numa situação de pecado, e de pecado grave, que a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a nossa consciência está comprometida por causa do pecado. Cego. Estamos caminhando cegos neste mundo e nesta vida. E a palavra de Deus está falando para mim e para você. Que não sejamos como este povo rebelde que não enxerga a vida de pecado que leva. E que tem ouvidos para ouvir e não ouve a palavra de Deus. Não dá atenção à palavra de Deus. Não dá crédito à palavra de Deus. Porque perceba, eu e você fazemos a Lexio Divina. Vamos completar 1 ano de Lexio Divina. Mas se a gente não muda de vida, a gente não está escutando a palavra de Deus. A gente está cumprindo um preceito estéril. Porque a gente cumpre o preceito, mas o preceito está sendo estéril. A gente está fazendo a Lexio Divina, mas não está fecundando na nossa vida, não está gerando fruto, não está dando vida. Não adianta eu passar 50 anos na comunidade Filho da Misericórdia e não mudar de vida. E preferir o meu querer ao querer de Deus. Não adianta eu passar 70 anos na igreja católica, sou católico, e não mudar de vida. Mudar de vida consiste em renunciar à minha vontade e assumir, e tomar posse, e possuir, e ser possuído pela vontade de Deus.
Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Que não sejamos esse povo, que o Espírito Santo faça a gente enxergar os nossos pecados e inflamar em nosso coração o desejo por rejeitar essa vida. Esse jeito de viver, como se a gente não pudesse enxergar a Deus, não pudesse enxergar a vontade de Deus, por causa da nossa consciência comprometida pelo pecado, pelo nosso pecado. E que o Espírito Santo nos retire dessa condição de ouvir a palavra de Deus como se escuta uma música no rádio. Não nos comove, não gera em nós mudança de vida. Não. Que o Espírito Santo destampe os nossos ouvidos, mas mais do que isso, nos dê a graça da docilidade, para que a palavra de Deus seja a lei que conduz o nosso jeito de viver. O evangelho de hoje, Mateus 18, versículo 21, e aí vai para o capítulo 19 e segue até... Mateus 18 vai do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1. É a continuação do evangelho de ontem. E aí Jesus pergunta: quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola, né? Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E aí ele fala que o rei manda chamar um empregado que devia muito dinheiro a ele, muita coisa mesmo, e diz: olha, você vai ser vendido como escravo, porque você não tem como me pagar, você está dizendo que não tem como me pagar, você, os seus filhos e a sua esposa vão ser vendidos como escravo, e aí vocês vão pagar tudo. E aí o empregado se joga no chão e pede por tudo para perdoar a dívida, para que o patrão perdoe a dívida, para que o rei perdoe a dívida. E o rei perdoa a dívida dele. E aí este mesmo empregado perdoado se retira dali e encontra com um irmão que deve dinheiro a ele. E aí ele pede por tudo para perdoar, para que ele perdoe aquela dívida, e o empregado perdoado, que naquele momento é credor, não é mais devedor, é credor, ele se comporta de um modo diferente. Ele não perdoa a dívida. Ele manda jogar o velha guarda lá na prisão, o devedor. E Jesus está querendo nos ensinar o seguinte: olha, o meu Pai, eu te perdoo todos os dias. Todos os dias. Demonstrou arrependimento, eu perdoo. Mas quantas vezes eu e você, nós não perdoamos como Jesus nos perdoa? E o Senhor quer que a gente haja com misericórdia, com a mesma misericórdia com que o Senhor age conosco. Esse é o núcleo, a essência da palavra de hoje. Não adianta você me pedir perdão e você não perdoar. Como é a oração do Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, se a gente não perdoa, a gente não vai ser perdoado. Simples assim. É Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está dizendo. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, nós devemos perdoar do mesmo modo que Deus nos perdoa. Nós devemos olhar para a vida do outro, para o erro do outro, com a misericórdia, com a mesma misericórdia com que Jesus olha para os nossos erros. A mesma medida com que a gente mede o outro é a medida que será usada para nos medir. Palavra de Deus, simples assim.
Simples assim. Então, Vitor, mas é muito difícil. É muito difícil perdoar como Deus nos perdoa. Isso é para Deus. Eu não consigo. Mas é claro, eu e você a gente não consegue porque o nosso coração é cheio de orgulho. A gente se acha melhor do que o outro. E quando o outro erra conosco, aí é que a gente se acha melhor. Como se a gente não cometesse também erros. Ah, mas eu não erro com ninguém. No mínimo você erra com Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o mais justo dos homens peca no mínimo 7 vezes por dia. Então perceba, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que mortifique a soberba, o orgulho, a vaidade na gente, para que a gente se torne humilde o suficiente para perceber que a gente não é melhor do que ninguém e que estar na igreja não nos torna melhores do que o outro. E que nós devemos sim, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, é próprio do amor abaixar-se, nós devemos sim nos abaixar para perdoar o outro, assim como Jesus se abaixa para nos perdoar, se inclina para nos perdoar, porque é isso que Jesus faz todos os dias. Nós erramos o alvo, nós pecamos e o Senhor nos perdoa, nos dá um novo dia, uma nova oportunidade de abraçar a sua misericórdia e ser melhor, e fazer melhor. Portanto, inflamados pelo Evangelho de hoje, peçamos ao Espírito Santo essa graça. Sozinhos, com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. Mas, com a graça de Deus, podemos sim olhar para o outro com a mesma misericórdia que o Senhor nos olha. Tratar o outro com a mesma misericórdia que o Senhor nos trata. E essa é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.